E aí, teu time já está treinado? Sabe tudo de MR12? Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo. E aí, Diego? Me fala como é que foi o treinamento lá em São Paulo. Foi tudo certo, Léo. Foi uma turma bem grande. Acho que foi uma das maiores que eu já ministrei. Com 37 pessoas. Legal. Então, pessoal bem... como é que eu posso dizer? Todos eram engenheiros da parte de projeto de máquina. O pessoal da área de engenharia. Era da área de engenharia. Então, o pessoal que compra, o pessoal que faz projeto de máquina. Então, um público um pouco diferente daquilo que a gente já vem comentando, né? Aonde a segurança tem que começar, lá na fase de projeto. Então, foi bem bacana, assim, pessoal, bastante dúvida. Acho que a gente conseguiu canalizar ali muita coisa. E quais eram os assuntos, assim, que eles mais... Sim, a primeira coisa, a dúvida geral, era a questão da apreciação de risco. Então, primeiro ponto, o fornecedor que está fornecendo uma máquina, ele precisa entregar a apreciação de risco ou não, na fase de projeto. Então, alguns fornecedores falam que é um know-how uma expertise deles, né? Não querem abrir, não querem fornecer. E outros, a dúvida era em que momento tem que se fazer a apreciação. Né? Porque muitas vezes, o que a gente discutiu lá e chegou num consenso, a apreciação ela já é feita, só que com outro nome. É num FEMEA mesmo, onde eles estão pensando já, né? Quais são os perigos que envolvem a máquina, quais são as medidas de controle, só que muitas vezes não estão pontuando a HRM da forma que eles deveriam pontuar para a gente completar, falar que a ISO 12100 está sendo atendida. Né? Legal. E o pessoal compreende, assim, o pessoal de engenharia, eles compreendem bem os conceitos, assim, das ligações elétricas? Compreendem. A maioria do pessoal, como era um público bem focado, primeiro, em célula robótica, né, em célula robotizada, dispositivo de montagem, e o outro de transportadores. Então, o pessoal de célula robótica já tinha conceito do DPS, né, como o robô deveria ser protegido. O pessoal dos transportadores também já tinha um conceito de emergência, que devia ser protegido. A dúvida geral é também outra coisa que a gente já vê bastante, né? Como dividir as máquinas? Dentro de uma célula que tem um robô, aí depois tem mais um dispositivo de solda, depois tem mais uma esteira. Como dividir? O que é a máquina? É a célula ou a segurança tem que ser em cada uma, né, desse segmento de máquina? Então isso aí foi o que permeou ali as principais dúvidas que o pessoal teve. Legal. Eu essa semana que passou também ministrei treinamento em Gravataí, né? Sim. Mas aí o público era diferente, né? Público misto. Pessoal de manutenção, pessoal de engenharia, segurança do trabalho, técnico de segurança, engenheiro de segurança, e também tinha a equipe de projeto, né? Aí na equipe de projeto a gente vê mais um público um pouco parecido com isso. Sim. Mas as dúvidas são diferentes, né? A dúvida do pessoal mais está associada à documentação, né? Se a RT é suficiente, como é que tem que ser a documentação, né? Eles já estão pensando que eles vão receber uma auditoria, então como ele tem que se preparar. Isso, inclusive o pessoal pergunta assim, quem é que... Algumas dúvidas agora sobre os cursos tecnólogos, né? Que houve uma mudança no entendimento do CREA, né? Então isso cria uma série de dúvidas com relação ao pessoal. Mas o pessoal é bastante participativo também, né? Isso eu vejo agora, tem muitas empresas que estão com profissionais novos, né? Isso foi uma coisa que a gente percebeu, né? Na R12, ela foi lançada, né, em 2010, sofreu algumas alterações, né? Nem todo mundo sabe da alteração de 2019, que imputou uma série de mudanças significativas, né? Muitas delas permitindo novas alternativas que o pessoal não explora. Sim. E de lá para cá mudaram os técnicos, né? Algumas pessoas continuam as mesmas, né? A gente teve ali a possibilidade de reencontrar algumas pessoas que a gente conhece há bastante tempo, né? Mas tem muita gente nova, então tem muita gente que realmente está precisando se atualizar, está precisando ver o que tem de novo, porque os inputs deles são aqueles inputs lá de 2010 ainda. Sim. Pensando, né? A gente vai olhar para trás, a gente já fez alguns treinamentos, né? Olha, contando, a gente nunca computou exatamente, né? Mas devemos estar beirando aí talvez 2.000 pessoas já, né, desde que a gente começou a ministrar treinamento. E eu notei também isso, assim, o público agora, parece que todo mundo que estava lá estava porque queria,
né? O próprio contratante, quem levantou a bandeira do treinamento, falou assim, o pessoal tava toda semana aí, o treinamento vai sair ou não vai sair? Tava ansioso pelo treinamento. Né? Teve um pessoal que estava com uma listinha já de perguntas preparadas, acho que 1 semana, 2 semanas antes, para tirar essas dúvidas, para verificar. Então é diferente de um público lá de 2012, o pessoal estava indo meio obrigado. Agora eles entenderam que eles precisam ser detentores desse conhecimento. Né? E o conteúdo é diferente também, né? Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Eu me deparei com uma dificuldade porque não é o mesmo conteúdo. A norma é o mesmo conteúdo, mas as normas técnicas que foram lançadas são conteúdos totalmente diferentes, né? Renovados. A gente precisa se atualizar para ministrar o treinamento. E a gente já não está mais naquela sobre o que é NR12, por que existe NR12? Isso aí já... Comitê tripartite, onde é que surgiu? Isso aí já é passado, né? Não é mais necessário isso aí. Pô, agora nos últimos 2, 3 anos, né? O que teve de norma tipo C que veio, bastante. Né? 10218, 3849, então normas que a gente falou muito sobre isso. Boa parte de treinamento foi esse overview, né? A pessoa perguntando, mas onde é que eu busco esse conhecimento? Tem muita norma em português, né? Norma de pneumática, norma de hidráulica, norma de sistemas elétricos. Tem uma série de coisas que muita gente não se deparou ainda, que tem conteúdo novo, tem que utilizar esse conteúdo, tem que ler esse conteúdo, tem que se apropriar disso para fazer projetos mais baratos, mais simples, mais produtivos. Tudo isso aí às vezes é negligenciado. Muitas vezes eu percebo que o pessoal ainda está com a ideia assim, NR12 é uma gaiola amarela e a proteção não é só isso. Até mesmo a de cores, né? A gente acabou lá abrindo, viu na hora, já tem uma NBR daquela EEC que é de cores. E a gente estava comentando, né? Pô, cores não tem um potencial de risco. Mas isso para estar no caderno de encargos, para compra de uma máquina, elimina a dúvida. Tem que atender essa EEC, então não entra num ponto de discussão, o fornecedor, Então é bacana isso. Eu acho que ajuda muito nessa questão de compra de máquina. E para ti, Diego, e qual foi o teu principal desafio para ministrar esse treinamento? Primeiro, a atualização, né? A gente teve, quando a gente comentou, teve que se atualizar. E eu notei o pessoal com uma sede de entender como fazer a gestão do todo. Né? Então, eu comentei, o nosso público lá era praticamente de projeto. Então, um pessoal que compra ou faz o projeto da máquina. Então, aquela pergunta que sempre vem, quando que eu vou considerar que o meu equipamento está ok? Está atendendo a NR12? Está com o selo lá e eu posso ficar tranquilo se eu tiver uma auditoria, enfim, se eu tiver qualquer, né, ou tanto do Ministério do Trabalho ou interno mesmo. Né? Como é que eu vou saber que o fornecedor está entregando toda a documentação? Então, essa questão da gestão, eu acho que é o ponto que é a carência de todos dentro da NR12. Dentro do setor como segurança geral. Eu não sei se aqui treinamento que ministrou foi a mesma coisa, não... Eu digo assim, eu vou falar por mim, né? Primeiro, com relação ao treinamento em si, né? Como instrutor. Eu tenho uma facilidade bastante grande para falar daquilo que é visual, né? Então a gente consegue falar de proteções físicas, de requisitos, consegue falar do sistema de emergências, cortina de luz. Aí quando chega nos capítulos de manutenção, treinamento, sim. É difícil materializar para o pessoal entender que, ou melhor dizendo, é difícil materializar para te fazer uma entrega do treinamento, para te conseguir demonstrar que a NR12 não é adequada à máquina. A NR12 é um todo. Está no ciclo, né? É projeto, priorizar, fazer projeto, analisar, executar o que aparece. Mas todo o resto não aparece, né? É como se alguém estivesse fazendo uma casa, né? O alicerce está lá embaixo, mas não aparece. Mas ele é extremamente importante. Então, essa gestão como um todo, e o que eu percebi, pelo menos nesse time que a gente fez o treinamento ali, que como tinha segurança do trabalho, tinha gente de produção, engenharia de manutenção, então havia muitas dúvidas com relação à parte de segurança. Que ainda não está, melhor dizendo, a parte de manutenção. Não está ainda legal. Ela não está ainda em evidência, ela não é a mais importante porque a gente ainda não adequou todas as máquinas. Já se passaram aí 13 anos
Estamos em 2023, mas o parque é muito grande, então as máquinas não estão adequadas. Então não chegou no capítulo ainda de manutenção, onde o técnico de manutenção vai lá e faz a manutenção e aí ele registra, ó, tu quer a peça tal, a máquina... Apareceu uma dúvida, por exemplo, assim, tá, mas quando eu fizer a manutenção, eu tenho que revisar toda a máquina para mim, porque eu tenho que dar um parecer, né? Lá no requisito da norma, parecer conclusivo. Mas, bom, o que o texto da norma diz? O texto da norma diz parecer conclusivo. Se eu não revisar toda a máquina, o parecer pode não ser conclusivo. Então, assim, isso aqui vai além de manutenção, mas vai além de segurança do trabalho. A gente está falando até de jurídico. Exato, exatamente. Se houve a intervenção e tiver algo ali meio mascarado, né, isso aí com certeza vai acarretar. Como eu falei para o pessoal, né, o principal intuito, às vezes o texto da norma ele não está tão bem escrito, né, não se pensou em diversos aspectos jurídicos, até houveram diversas correções jurídicas na NR12, que é uma coisa bastante interessante. Agora, não se pensou, né, como fazer. E se pensou como fazer, mas não se pensou em como que a empresa vai evidenciar de fato aquilo ali. Porque o propósito é o quê? Alguém trocou uma peça da máquina. Será que a máquina está segura? O objetivo seria, o operador pode botar a mão deles, alguém foi lá na máquina, se enfiou embaixo da máquina e trocou uma peça. É como se pegasse teu carro, né, levasse na mecânica, o cara mexendo na pastilha de freio. A gente ainda não tem essa cultura, né? Assina aqui que tu é responsável pela troca da pastilha de freio. Se acontecer algum acidente, eu posso te responsabilizar. Sim, trocou o pneu e não apertou bem o parafuso. É verdade, é verdade. O propósito é esse. Agora, isso acaba sendo um pouco apagado, digamos assim, por todo o resto das coisas que tem que fazer. Mas está na hora de começar a se preocupar por isso, porque a gente já está num momento de que as coisas já estão acontecendo, as máquinas já têm as proteções. Então, pode ser que se tenha a falsa sensação que, coloquei tudo, que nem tu falou. Agora está ok. Não, agora a gente tem que ter um software para fazer a gestão. Agora a gente tem que ter um software para evidenciar a manutenção, ou a gente tem que alterar o software de manutenção, incluindo esses requisitos que não precisassem ser atendidos pela NR12. Então esse foi um ponto que eu observei. E até comentando, também surgiu esse ponto. E a gente vai falar dos pilares, né? A gente está falando da manutenção, dessa questão do plano, treinamento e capacitação. E aí até estava comentando, quem que tem que entregar esse plano, por exemplo, de treinamento e de capacitação? Porque, né, no meu público, o cara está comprando a máquina. Ok, ele vai entregar, ele tem que entregar quais são os itens e a forma que, né, e periodicidade que ele tem que manter o equipamento, a forma que ele tem que operar. Mas isso também tem que estar de acordo com um plano de treinamento e capacitação ou trabalho padronizado que a empresa já tem. Senão não tem sentido, né? Sim. A cada máquina que vai se comprar vai ser um plano de treinamento, um retrabalho para colocar. Então por isso até a gente comentou de receber esse item na parte inicial. E reforçando também, acho que o pessoal lá, eles já tinham contato com a NR12, mas nunca tinham se atentado ao ponto onde fala, né, que o procedimento tem que ser desenvolvido com base na apreciação. Ou seja, começa na apreciação. Começa na apreciação. O projeto começa, o treinamento começa, o plano de manutenção tem que levar em consideração os dispositivos de segurança. E a gente tem um problema generalizado com a apreciação de risco, né? Muito. O pessoal que não tem a menor condição de executar uma apreciação de risco está produzindo dezenas de documentos que não servem para absolutamente nada. Uma das queixas, né, de um dos participantes foi justamente essa. Ele falou assim, eu recebo uma apreciação, eu pego a apreciação, ela não me diz nada. Não me diz nada. Ela fica inconclusiva. Eu sei ali que tem um problema, mas eu não sei como tratar aquele problema, eu não sei como avançar daquele ponto. Até a gente comentei com ele da necessidade de um projeto conceitual, de um projeto básico, justamente para alinhar e afunilar essa solução. Porque senão não adianta. Fica se levantando o problema, um exemplo, né, mesmo dá, né? Vai no médico, daí o médico fala, tu tá com dor de garganta. E agora? Não, agora
Vai pra casa, depois eu te falo o remédio. Ou não vou falar o remédio, né? Quando a gente vai no médico, a gente quer a receita do remédio. A solução, né? Então, em tese, né, a apreciação de risco deveria ser isso. Está aqui, ó. A solução são esses requisitos aqui que tem que ser cumpridos. Mas na prática, como o mercado às vezes compra preço, né? Então a gente tem esse problema, né? Acho que os produtos estão aí, em alguns momentos eles servem, mas é o ponto. É importante quem está contratando saber para que está sendo contratado, né? Para que está contratando. Qual o propósito, né? Qual o propósito? Qual o propósito? Exatamente isso. Eu acho que a palavra proposta ela devia ser usada em todos os momentos, né? Qual o propósito? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Para que serve? O que ele vai ser utilizado? E acho que um fator bastante interessante, a gente está falando de treinamento, né? É isso. As empresas e os profissionais começaram a se dar em conta que se capacitar num tema tão complexo, um tema que tem bastante discussão, né? É muito importante para valorizar o seu currículo. Sim. Né? Alavancar, a gente conhece, né? Várias siderúrgicas, né? Gerdau, Minas, Valorec, ArcelorMittal, empresas onde a gente já trabalhou, né? A Gerdau acho que é um maior case da Payback, né? A Gerdau deve ter várias unidades, acho que quase 1.000 pessoas, foram 900 e poucas pessoas que foram treinadas na época pela Payback, e a gente percebeu o quanto que alguns desses profissionais aí, eles voaram dentro da corporação, porque se tornaram peças importantes, né? Pelo que já sabiam, né? Pela capacidade individual de cada um deles, que eles tinham, agregavam conhecimento de segurança, que na época que isso aconteceu era muito importante, né? Tá muito visado. Né? É engraçado comentar isso até da siderurgia. Eu nunca me esqueci do caso, quando eu estava atendendo uma dessas siderúrgicas, aí eu estava fazendo levantamento de um equipamento, e questionei, né? Esse equipamento, o acionamento é hidráulico, onde estão as válvulas, né? Para verificar a necessidade. E aí quem estava me acompanhando era um engenheiro da parte, né, de projeto, manutenção da unidade. E ele falou, mas você não veio aqui para fazer projeto de NR12? E eu, sim, é de NR12. Mas NR12 não é colocar aquelas proteçõezinhas amarelas da máquina? Eu falei, não, isso é uma pequena parte, vai muito mais. Então, quem realmente abraça essa gestão como um todo, entende todo esse fluxo, acho que pode muito bem lateralizar até isso, né? Isso aí a gente está falando de um processo de adequação, mas esse processo de adequação pode ser um retrofit de máquina, sim, né? Pode ser a modernização de uma determinada linha, implantação de uma linha nova. E se a gente for pensar a nível de NRs, né? A metodologia que se aplica na NR12, né? Requisitos, levantamento, método de trabalho e documentação, eu posso lateralizar ela para NR13, eu posso, obviamente, tem que ter os equipamentos, os conhecimentos na área, mas uma documentação rica, bem elaborada, que te entregue resultado, que te diga caminhos, né, para onde tu vai ir. Isso eu percebo como uma grande oportunidade que pessoas que receberam informações, conhecimento, podem utilizar para alavancar suas carreiras e ter um valor para dentro da corporação que elas estão. Transformar isso, né, todo esse conhecimento em resultado. Ninguém gosta de ter retrabalho, né? Eu acho que esse é o principal ponto do treinamento. É te capacitar, te qualificar para não ter o retrabalho, de fazer uma contratação certa, de implementar certo, de manter certo, né, de capacitar o time interno certo. Acho que esse é o ponto, é o fundamento, né, de toda essa aplicação. Uma das coisas que assim, são motivadoras para mim, de uma forma geral, não é só fazer o trabalho bem feito, né, ministrar um treinamento, se preparar bastante, produzir um material de qualidade para que o pessoal possa usufruir daquele material no momento do treinamento e depois, mas o que a gente, no final das contas, está fazendo? Falando de propósito, né? De certa forma, o principal fundamento disso aí é o que é proteger as vidas das pessoas, né? Então, o que a gente vai ganhar lá no final é isso, é uma pessoa que vai para o trabalho e volta para casa inteiro, saudável, porque tem um conjunto de coisas, né, que são proteções, sensores, procedimentos e a capacitação que ele recebeu,
para poder... então, assim, isso para mim tem um valor bastante grande. É muito significativo para mim o resultado que às vezes passa no dia a dia, a gente nem percebe, mas a entrega é essa. Às vezes a gente está tão batido, tão imerso naquele requisito que a gente não para e pensa, né? Tá, mas aquele requisito ele foi escrito por quê? Por que se colocou? Porque em algum momento aquele requisito machucou alguém. Né? Ela pegou, alguém foi para casa com machucado, ou daqui a pouco alguém não voltou para casa. Justamente por não ter atendido aquele requisito. Né? A gente sabe que até por conta de pandemia e da questão política, o termo ali salvar vidas ficou muito mal utilizado, né? Virou um jargão ruim, né? Mas na prática, se a gente for olhar em sumo, NR12 é salvar vidas. É proteger pessoas de acidentes, de acidentes graves que podem levar a óbito, ou acidentes graves que podem perder uma capacidade laboral. Então, se a gente olhar por esse lado, é um negócio fantástico, né? O tipo de resultado que a gente pode ter por fazer um bom trabalho. E não adianta, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Então, tem que encarar a realidade, encarar o Parque Fabril. A gente roda bastante, conhece muita indústria aí, então a gente sabe a realidade do Parque Fabril. Tem melhorado bastante, mas a gente ainda tem muita coisa a se fazer. E tem uma coisa bastante importante que a gente, acho que já falamos um pouquinho, mas é bom lembrar, né? É a questão do não aumentar o passivo. Boa! Né? Tipo assim, muitas empresas não estão se dando conta que elas estão recebendo máquinas com problemas muito depois do lançamento da norma, né? Ou seja, ela pega o problema do fornecedor e traz para dentro da empresa dela, e agora o problema é dela, ela tem que administrar. É a sua equipe que está trabalhando com aquela máquina perigosa. Ao passo que às vezes, essa máquina ainda não está adequada para entrar dentro do meu parque, ela tem que receber. E esse é um fundamento importante também da questão do treinamento e da gestão de uma forma geral, né? Exato. A gestão de aquisição de máquinas. Conhecer o que tem e bloquear a entrada de passivos para evitar o tipo de problema. Acho que é bem isso mesmo. E qual foi a tua sensação assim, no final do treinamento? O que tu achou? Assim? Bom, os relatos que eu obtive, né, no final do treinamento. O pessoal gostou muito, tinham muitas dúvidas ou muitos pontos que estavam nebulosos, vamos dizer assim. Então, existia aquela ideia lá de 2010, de 2012, daquele requisito colocado, e o pessoal não tinha aquele input da atualização, da norma específica, né, do que se podia flexibilizar muitas vezes naquele item. Então, por diversas vezes ao longo do treinamento, no final teve aquela exclamação: então pode-se fazer isso, então a gente pode ir por esse caminho. Então, no final do treinamento, tive vários positivos, vamos dizer assim, né? O pessoal falando que o treinamento foi bom, que esclareceu, que ia auxiliar justamente isso, a eles estancar essa entrada de equipamentos com problemas. Que nem, por exemplo, aquele item dos 24 volts, né? Até hoje tem gente batendo na tecla que todo o circuito da máquina tem que ser 24 volts, né? Exatamente. Tá lá na norma, tá muito claro lá, né? Tem um marco temporal, tem uma linha de corte, daqui para trás, tem que ser assim, daqui para frente tem que ser dessa forma. E às vezes tem máquinas antigas que o pessoal tá gastando uma senhora grana para passar a máquina para 24 volts, não precisa, né? Não precisa. E às vezes vai porque estava apontado lá uma apreciação de risco mal feita, né? Mal feita. Boa, isso aí. Eu tô achando que agora é o momento das pessoas começarem a voltar, né? A gente ficou praticamente 3 anos aí sem capacitação por conta de pandemia. É a hora de dedicar, tem muito conteúdo, né? Nós estamos botando conteúdo grátis no mercado aí, né? Conteúdo gratuito porque tem um propósito esse conteúdo, e também buscar uma capacitação mais profunda para fazer entregas melhores. Acho que falar sobre é o pontapé inicial, né? Então é levantar a bandeira, falar sobre, trazer esse conteúdo à tona para que isso, né, se divulgue, né, dê a importância de todos os itens, dê a importância da segurança, né? A gente está com uma nova geração de pessoas entrando no mercado de trabalho, entrando dentro da indústria. Então isso é importante que eles recebam já, né, um parque Fabril em condições mais adequadas. E aí, gostou do conteúdo?
Quer saber mais? Manda tua pergunta aqui nos comentários. Nós vamos pessoalmente te responder.